Olá, estamos começando mais um GabaCast, a sua conexão com conhecimento. E dando continuidade à nossa série de Olho no Enem, a gente recebe hoje o Borella e a Mariana, que vão dizer para vocês o que vocês têm que ficar de olho nessa prova do Enem de Biologia. Vamos lá então, gente? Eu tenho algumas perguntas aqui para o Borella e para a Mariana também. Vamos ver como é que a gente vai responder, como é que eles vão responder essas questões aí para nós. Bem, Borella, a prova de Ciências da Natureza, ela é interdisciplinar? Narlo, prazer estar aqui primeiramente. É muito bom poder contribuir com esse momento dessa moçada que está lutando tanto e tentando aí essa vaga na faculdade, tão merecida. A gente de cá é eterno torcedor, né? E sabe essa luta que é daí. Oh. Mariana, obrigado por estar aqui comigo. É um prazer, me dando meu apoio, também. Me ajudando você, aqui na fala. Ô Nerlo, a prova de Ciência da Natureza, como o próprio nome diz, deveria ser uma prova que misture as três coisas, né? A biologia, a física e a química. Mas o que a gente vê ali, normalmente, são três provas. Uma de química, uma de física e uma de biologia. Basicamente com 15 questões de cada um, totalizando as 45 que compõem a prova, né? A biologia ela tem uma facilidade maior, às vezes, de interconectar, né, Mariana? Isso. Até com outras frentes que nem são da natureza. De vez em quando aparece no inglês questões de vírus. Apareceu uma bacana nas ciências humanas, só te cortando, Borella, em 2020, falando da barragem de Mariana e também do aumento de índice da dengue, né, de surtos de dengue. Então, é bacana que a biologia ela foi interdisciplinar junto com as ciências humanas, né? Mas é uma falha, né? Não interdisciplinar com a química e a física não é tão marcante assim. Dentro da natureza mesmo, que devia ter uma conexão um pouco maior, não tem. Então, esse nome é até um nome meio que fake, né? É uma prova de biologia, física e química tradicional. E quais são os assuntos mais cobrados nessa prova do Enem, gente? Ecologia, sem dúvida nenhuma, é a primeira, né, que a gente sempre fala. A ecologia ela vem trazendo assuntos diversos, né? Desequilíbrios ambientais, vem trazendo ciclos biogeoquímicos, relações ecológicas, o fluxo de energia. Então, tem muita coisa dentro da biologia que eles conseguem trazer para dentro da prova do Enem. O legal é que essa questão da ecologia ela tem mudado um pouco no decorrer dos últimos anos, né? A gente, quando começou lá atrás com o Enem, quando fez essa transferência do vestibular tradicional para o Enem, a prova era basicamente ecologia, né? De vez em quando caía algum outro assunto. Hoje você percebe ainda a ecologia com peso muito grande, mas você vê que outras frentes, outras partes da biologia estão compondo a prova com um pouco mais de presença ali, né? A citologia tem aparecido. Até a botânica, né? A botânica também, que antes era um pouquinho esquecida, ela tem sido... A botânica é até gostoso, porque dá para brincar bastante com a ecologia, né? Sim. Então dá para fazer uma conexão ali com as duas. Mas a parte de fisiologia humana, principalmente ligada a hormônios, cai bastante. A citologia, que é uma ciência básica, né? A citologia, ela abastece as outras partes da biologia, ela tem caído bastante. A genética, ainda mais ligada à biotecnologia, essas questões mais novas de células-tronco, de clonagem, de teste de paternidade, criminalística, isso tem tido um peso cada vez maior na prova. A gente, lá atrás, até falava assim, nossa, prova de biologia é ecologia e talvez caia alguma outra coisa. Hoje não. O aluno que fica só na ecologia, ele já não faz a prova mais. As outras ciências estão tendo um peso maior. Tem um volume, sim, de questões de ecologia, mais do que as outras, mas as outras também ganharam grande peso. Até a evolução também aparecendo bastante. O que é ótimo, né? Que se você pensar a quantidade de aulas que são direcionadas para cada um dos conteúdos, para ter uma prova que o governo faz, que o MEC produz, e que deixe de cobrar muitos assuntos, é até um desrespeito com essas aulas, né? Então, com o tempo, o Enem tem corrigido isso. E tem, com isso, se aproximado cada vez mais de um vestibular tradicional, né? Onde tudo passa a ter peso. Não só o assunto X e o assunto Y, né? Daí veio o tal do assunto de uma prova conteudista, né? Aproximou muito a prova da FUVEST. A próxima pergunta que está na nossa lista é essa aqui, ó. As questões de biologia, elas exigem um aprofundamento de conteúdo ou elas são mais interpretativas, né? Já foi interpretativa, né? Acho que agora você ir para uma prova de biologia sem o conceito básico de algumas coisas,
aí realmente está fadada ao erro. Então, a prova de biologia, sim, ela tem sido conteudista, ela tem sido parecida com provas de vestibulares. Então, é importante que o aluno consiga conhecer conceitos básicos. Autótrofo, heterótrofo, organelos, né, Borello, que a gente estava falando agora há pouco, funções, coisas pequenas que para muitos acham que é pequena, mas sabendo esses conceitos já dá um leque grande para responder várias outras questões. Tem duas coisas que eu vejo os alunos fazerem muito. Em sala de aula, a gente está ali no dia a dia com eles, a gente ouve as falas deles, eu falo assim, nossa, ele já ouviu isso de algum professor. E talvez ele ouviu lá atrás, ele não percebeu que o Enem mudou, então ele traz essa carga que ele ouviu lá atrás, talvez no fundamental, e acha que continua sendo uma verdade. Por exemplo, se eu souber interpretar o texto, eu faço a prova. Porque a resposta vai estar ali. Já foi assim, hoje não mais. Eu me lembro de uma questão que caiu recentemente sobre respiração celular, que envolvia desacopladores, que é um tema muito complexo para qualquer vestibular. E caiu no Enem. É rara a escola que ensina esse assunto. Então é uma coisa assim, muito aprofundada, exigia um conhecimento muito grande do aluno, e não tinha somente uma questão interpretativa ali, ele tinha que trazer uma bagagem. Então, o aluno que acha que ele pode ir para a prova, ele só vai interpretar, ele vai fazer tudo como já foi no outro momento, ele não está conhecendo a realidade atual. Ele gravou essa frase lá atrás, está trazendo essa frase até hoje, né? A prova tem mudado bastante. Isso é ótimo, né? Isso é ótimo porque traz um pouco mais de responsabilidade para o estudo desses meninos, né? E vocês têm, assim, alguma dica de como que seria, assim, a melhor forma desse aluno responder essas questões do Enem? É muito comum uma questão do Enem ela vir trazendo um texto motivador, uma charge, um gráfico, uma tabela. Então, o aluno ele tem que ser esperto nessa parte da interpretação, de saber analisar um gráfico, de analisar uma tabela, de fazer comparações, de interpretar essas charges, o próprio texto, né? Então, essa é a primeira dica que eu dou, que é como fazer a prova, é ter atenção. Isso daí é o inicial. É o básico. É o básico. E que muitos não conseguem. Então, você fala, nossa, interpretar um simples gráfico. E cai bastante. Né? Então, e isso não só na biologia. A gente tem que lembrar que se estende ainda para as outras disciplinas. Cai muito. Então, ele tem que saber interpretar isso daí. Duas coisas que eu destaco, e quem está nos ouvindo, talvez eu estou falando de você que está em casa aí, está ouvindo a gente agora. Muita gente fala assim para a gente em sala de aula. Borella, eu não treino questão aberta. Eu não faço questão aberta. Porque o Enem é só questão fechada. Esse aluno ainda não entendeu que a questão aberta vai dar possibilidade para ele desenvolver uma interpretação. Vai melhorar o entendimento dele daquela questão, daquele assunto. Então, por mais que a prova seja só fechada, treinar em questões abertas amplia o conhecimento. Amplia demais, Sim, que isso. sim. E tem aluno que não, que ele acha que simplesmente por ser uma prova fechada, ele tem que só treinar questões testes. Esse aluno ainda não enxergou que o crescimento dele está na questão aberta, né? Infelizmente. Até porque a escrita treina muita coisa. Você escrever uma resposta e dar uma resposta vai treinar o seu vocabulário, vai mostrar o repertório que você tem, a sua bagagem de leitura e por aí vai. Que vai ser muito útil, inclusive, na redação, que não raramente traz questões envolvendo biologia. Então, a questão aberta vai dar subsídio para ele desenvolver um assunto lá. Agora, uma outra dica que eu dou, que assim, quando eu vou fazer a prova, claro que eu não estou fazendo no dia, eu estou fazendo na minha casa, no meu conforto, ouvindo minha música, enfim, né? Tomando seu tereré. Não falta. Eu trouxe o tereré pro podcast, porque se eu não tivesse com ele aqui, não ia ser você. O Borella. Não ia ser o Borella. Santé. Tá certo. Ilex paraguariense é o nome da erva, Ilex com letra maiúscula, paraguariense com letra minúscula. Tá patrocinando, Borella. Mas uma coisa que me ajuda muito a fazer essas questões é que, normalmente, o Enem traz textos que são longos. Então, o que eu falo muito para o aluno em sala, você não tem tempo para ficar lendo o texto 2, 3, 4 vezes. Porque você talvez gaste tempo com essa questão e até a faça, mas você vai deixar de fazer outras questões. Então, é muito importante que a tua leitura seja uma leitura muito objetiva e produtiva. Então, o que eu sugiro sempre? Leia a pergunta primeiro. Porque embaixo do texto, normalmente tem um fragmento tirado de uma revista, de um jornal, enfim, vai ter a pergunta. Isso me faz muito bem. Quando eu faço isso, eu tiro um proveito melhor do texto. Eu leio a pergunta. Porque quando eu vou ler o texto, eu já leio o texto de forma direcionada.
E lendo a pergunta, talvez você já até responde, você já gabarita sem precisar ler o texto, talvez. Tem isso. Muitas vezes acontece Muitas vezes. Mas se o texto for útil, você vai fazer uma leitura direcionada. Você já tá Pensando lendo, na pergunta. Nesse ponto, eu estou respondendo a pergunta que foi feita. Você deixa de ler 2, 3 vezes. Porque isso vai te tirar o tempo para você fazer uma questão lá na frente. E aquela coisa de arrisca, anota, faz seta, estrelinha e vai, né? Vale. Existe uma pesquisa, agora eu não vou lembrar a fonte, mas existe uma pesquisa que fala que quando você tem 5 alternativas na sua frente e você não anulou nenhuma delas ainda, as 5 na tua cabeça continuam valendo, o teu raciocínio não tem um certo otimismo que te faça lembrar de coisas importantes que te permitam responder a questão. Mas quando você encontra uma alternativa ali e fala, opa, aqui tem um erro, e você assinala, você mostra, essa não é a resposta, eu já achei um erro nela, você está ampliando a chance de acerto. Sim. Já te traz um otimismo que te permite lembrar de coisas que você não estava lembrando. Então é muito importante que o aluno também faça isso, destaque nas alternativas aquilo que já não vale. Agora, quando a questão é de genética, é muito importante que quando você ler o texto, você já faça uma leitura tirando as informações do texto. Você está lendo lá e está falando para você que a doença é autossômica recessiva. Já coloca uma legenda. O azão vai determinar a normalidade, o azinho vai determinar a doença, ou que seria característica. O casal em questão é um casal heterozigoto. Já desenha o casal, já faz o cruzamento. Porque se você ler todo o texto, para depois falar, pô, o que eu tenho que fazer agora mesmo? Vai ter que ler de novo. E ao ler de novo, você está perdendo tempo. Perdeu o tempo. Às vezes aquela questão vai ser feita. Você está atrapalhando as próximas. Ó, e essa é uma dica que o Roberto e a Cidinha deram, né? De ler a pergunta primeiro. Depois ler o texto. E assinalar, marcar, circula, sempre, nunca. Existem palavras-chave dentro de uma questão que a gente consegue, por exemplo, excluir uma alternativa ou outra. Então, como o Borella falou, marca, assinala, põe uma setinha, marca um X naquela palavra em destaque, que isso daí ajuda a resolver a questão, sim. E, bom, essa é uma pergunta difícil aqui, né? Quais temas vocês acham importante o aluno ficar de olho? O que pode cair, gente? O Enem é uma prova contextualizada, né? Isso daí é bacana a gente levar em consideração. Nem sempre interdisciplinar, mas contextualizada ela é. Isso é verdade. Né? Então, ela traz muito questões do dia a dia, coisas recentes que aconteceram, desastres no mundo. Então, é bacana que o Enem ele traz coisas atuais. Então... Sendo assim... Ela que vai chutar, não vou falar nada, não, encerrar. Ela o chute, né? A equipe, pronto. A gente não pode esquecer, como eu falei, da ecologia, falar sobre o desequilíbrio ambiental, que sempre cai uma coisa, e nem sempre é na biologia, às vezes vem trazendo lá na química, falando, por exemplo, de chuva ácida, né? Então, eles tentam fazer casar um pouquinho uma disciplina com a outra. Os ciclos biogeoquímicos, engraçado que caiu o ano passado, o ciclo do nitrogênio, né? E aí, esse ano não cai. Como não cai? Está dentro do programa, né? E é um assunto que vem sendo cobrado por muito tempo. Então, a ecologia a gente não pode esquecer de jeito nenhum, né? Fluxo de energia, a fisiologia humana, né, Borella? Demais. Fisiologia humana, eles gostam demais. Sistema digestório, endócrino, falar de hormônios, falar de sistema cardiovascular, excretor, eles gostam muito de levar essa questão da fisiologia humana. Eu tenho muita vontade de um dia abrir a prova do Enem e ver o vestibular cobrando tudo que nós passamos recentemente, né? A UFO ainda não cobrou a pandemia. A FUVEST já cobrou, a Unicamp já cobrou, a Unesp já cobrou, a Unifesp já cobrou, todo mundo já cobrou. A UFO, parece para ela, a pandemia ainda não aconteceu, né? Não teve questões ali na prova de biologia cobrando o assunto, cobrando a parasitologia, cobrando essa questão imunológica, enfim. O Enem pode ser. A gente espera, né? A minha pergunta espera o Enem isso. tem um banco de questões que ele é feito baseado na TRI, né, que não é fácil de desenvolver, não é qualquer questão que pode ser inserida ali de uma hora para outra, tem que ser calibrada a questão, né, como o nosso grande amigo Sidney explica muito bem. Então, minha pergunta que banco que nós herdamos do MEC anterior, do governo anterior?
Era um banco com questões suficientes para que nós possamos fazer uma prova? Ou precisou gerar novas questões? Se precisou, eu fico feliz se quem criou essa nova prova coloque uma coisa mais atualizada. Sim. Aí a pandemia vai estar ali. Agora, não deu tempo de criar um novo banco de questões. Nós pegamos um governo que teve mudança, o MEC até ser formado, estruturado, não conseguiram desenvolver. Talvez não caia a pandemia, mas eu nunca iria para um vestibular sem olhar a pandemia com carinho. Sim. Porque por mais que o SARS-CoV-2, a Covid-19, talvez não caia, porque não deu tempo, tem como num banco antigo ter questões relacionadas com o tema. Imunização. Se você olhar nas últimas provas, a ecologia, obviamente, continua sendo ainda com menor proporção aquilo que mais cai. Então, na ecologia, eu não deixaria de olhar nada. A ecologia, eu gastaria energia revisando ela. Eu olharia a relação ecológica, olharia os impactos, os ciclos, olharia teia cadeia alimentar, os temas, o que é um nicho, o que é um hábito, tudo. A ecologia tem que gastar tempo, eutrofização, enfim. Mas eu não deixaria de analisar toda a questão imunológica, toda a questão de parasitologia. O aluno não pode ir para a prova sem saber, por exemplo, que leishmaniose está no grupo dos protozoários, que leptospirose está no grupo das bactérias, que chikungunya está no grupo dos vírus. Ele tem que saber minimamente, pelo menos, qual doença se relaciona com cada um dos grupos de micro-organismos que nós apresentamos. Porque é tradicional. O Enem, por exemplo, joga uma questão lá que envolve antibióticos. Ó, relacionando com a pandemia. A gente usou antibiótico para matar a gente? Não. Vamos tirar fora dessa, tá gravando. Eu fico feliz de estar do lado certo. Eu já estava aqui. Um monte de gente tomou antibiótico contra o SARS-CoV-2. Antibiótico só mata bactéria. SARS-CoV-2 é um vírus. É vírus. Então vem ali uma questão cobrando antibiótico e pergunta em qual alternativa abaixo o antibiótico poderia ser útil. Ele tem que saber qual alternativa ali é uma bacteriose. Então, esse universo que passa pela pandemia, eu olharia com muito carinho. Tudo que envolve isso. Os grupos de parasitologia, a questão de imunização. Só te cortando, Borella, quanto à parasitologia, que é uma coisa muito importante para a gente destacar para esses meninos, a diferença entre causador e transmissor, né? Que também causa uma confusão na cabeça deles, assim, absurda. Por quê? Porque são muitas doenças que eles têm que saber. Quem é o causador, que nós chamamos de agente etiológico, quem que é o transmissor, nós chamamos de vetor, de doenças virais, bacterianas, por protozooses, fungos, vermes. Então, é uma quantidade de doenças imensa que eles têm que saber, mas sabendo causador e transmissor já ajuda muito, muito mesmo. A dengue é até uma brincadeira, né? A gente faz aula de dengue, aí parece que na aula de dengue, tudo que você perguntar para o aluno, a resposta é a Aedes aegypti. O mesmo da doença de Chagas, né? Tudo que pergunta, barbeiro. Quem causa dengue? A Aedes aegypti. E quem transmite o Aedes aegypti? Qual é o nome da sua mãe? A Aedes aegypti. É tudo a Aedes aegypti, é incrível. E ele confunde o vírus como agente e o Aedes aegypti como transmissor, não como causador. Né? É um ponto que é importante. Coloca a letra A como sendo Aedes aegypti. Todo mundo marca e nem vai para as próximas. Esquece. E esse carinho com a parasitologia eu olharia com muita calma. Agora, outros assuntos que eles são muito presentes nas provas e passam os anos, você fala, caiu de novo. Endócrino. A parte hormonal que a Mariana citou, ela falou vários sistemas, mas qual glândula produz qual hormônio? Sim. Qual é a função básica de cada um dos hormônios? A parte de bioenergética. Olha as últimas provas. Fermentação, respiração e fotossíntese. Todas. Basicamente, um dos três estava em todas as provas passadas. Então, tem assuntos, por mais que o Enem faça uma variação de temas, alguns não deixam de cair. Borella, eu fiquei sabendo que embriologia não cai. Não foi o assunto que mais caiu até hoje. Mas um erro do aluno é olhar para o Enem passado. Porque a prova dele é o Enem futuro. Então, se ele continuar achando que porque não caiu nunca vai cair, ele roda. É igual a botânica, né? Que não era tão cobrada no passado. E agora o Enem vem trazendo questões de botânica frequentemente. Sim. Desde classificação, a fisiologia vegetal, o cladograma, envolve a evolução junto. Então, você dispensar qualquer assunto dentro de uma prova do Enem é complicado. Acho que é perigoso. Zoologia. Zoologia são várias aulas. Coloca aí fácil 20 aulas que a gente tem que dar para concluir a zoologia. Zoologia cai muito? Não. Mas dentro da zoologia tem dois assuntos que notoriamente estão sempre nas provas. Artrópodes, que qualquer prova de vestibular acaba tendo artrópode, ou ele está na prova,
ou ele está ao lado da prova, na sala de aula junto com você. Não tem onde não tem artrópode, né? E branqueamento dos corais. Olhem as últimas provas. Você tem que saber no branqueamento de coral qual o fator que contribui para a proliferação do coral, qual o fator que contribui para a zooxantela sair de dentro dele, acabando com o mutualismo, levando ao branqueamento. Olhem as últimas provas do Enem. Basicamente todas tinham branqueamento dos corais. É normal cair hipótese endossimbiótica. Então tem assuntos que eu estou falando aqui. Pode ver que envolve ecologia também. Tudo falamos que uns 10. Você fala assim, é muito, mas são assuntos pequenos. E são assuntos que quase toda a prova do Enem abordou, pelo menos dos 10 que nós falamos aqui, uns 5, 6. São assuntos muito fortes. Agora, é claro, a prova é complementada com outros assuntos menores. Mas esses eu não deixaria de olhar. O que mais? Uma coisa que é importante os alunos pensarem, porque a gente já está em setembro, né? Não falta muito tempo, falta 1 mês e meio para a prova. Falar da revisão, né? Assim, o que é legal os alunos revisarem nessa reta final? A gente falou um monte de tema aqui, aí às vezes o aluno tem a maturidade e responsabilidade de falar, não, então o assunto eu estou bem. Então o assunto eu estou bem. Então dos temas que nós falamos, talvez você ataque aqueles que você for assim, pô, eles falaram de endócrino. Eu não lembro os hormônios. Vai lá, ataca. Mas o que é muito importante você entender? Por mais que tenham assuntos que não caiam diretamente na prova, existem assuntos que são ferramentas, matéria-prima para você construir questões mais elaboradas. Vou dar exemplo. Ecologia e citologia é onde eu gastaria mais energia. Porque, às vezes, na citologia, não cai uma pergunta te perguntando sobre o conceito de osmose. Mas cai transporte de seiva, que envolve osmose. Cai controle da pressão sanguínea, que envolve osmose. Cai osmorregulação em peixe, que cobre osmose. Em protozoário. Né, então, tem alguns assuntos que você dominá-los, eles são base, eles são chave. Eles te ajudam a fazer praticamente qualquer questão. Onde que esses assuntos estão? Ecologia e citologia. Eu gastaria energia com essas duas com muito mais potência do que com as outras. Tendo a responsabilidade de falar que eu não estou te falando que os outros assuntos não vão cair, mas que esses, além de ter chance de cair, eles te dão subsídios para fazer as questões fazer dos outras outros questões. Então, assim, não deixe, faça uma avaliação, faça questões e tente interpretar se você está bem nesses dois. Se você não tiver, gaste energia com eles. E uma dica que eu dou também é entrar no próprio site do INEP, lá tem disponível, né, as provas do Enem anteriores e refazer. Refaçam as provas, treinem as questões mais recentes, né? Lembrando que é melhor a gente trabalhar as provas mais recentes, mas refaça, controla o tempo. Então, às vezes, um aluno até está bem preparado, mas ele não tem controle do tempo, isso é muito importante. Aproveitar então, os nossos simulados, né? Que são para isso, né? Justamente. São muito bem feitos, né? Muito elaborados. Isso é um treino. É um treino. Então, refazer essas provas também é de grande valia, né? Não só focada na biologia, mas também nas outras disciplinas, para poder quantificar o tempo, onde que está o erro. Minha falha ela está aqui. Não, minha falha está no físico mesmo. Eu estou precisando me alongar mais durante a prova, né? Então, tomar mais água. A gente não pode esquecer que são detalhes pequenos, mas que a prova do Faz Enem... diferença. Ela é uma prova de resistência física também. É uma prova de resistência. Isso a maioria dos professores tem falado. É uma prova de resistência. Com toda certeza. Se eu te desse das 45 questões de natureza, uma para você responder a cada dia, você provavelmente acertaria grande parte delas. Mas as 45, conjuntamente, junto com as de matemática, o tempo é o maior problema. Então, assim, por isso que eu até bati na tecla de você não pode ler o enunciado várias vezes. Isso vai te impedir de fazer outras questões. Então, assim, essa agilidade é muito importante. E como que se faz isso? Treinando. A escola oferece, desde o primeiro colegial, um monte de simulados direcionados para o Enem. Tá, primeiro ano, segundo ano, o aluno talvez não tenha maturidade, ele cola, chuta, quer ir embora rápido, o tempo mínimo, a sala está quase esvaziada, beleza. Mas o terceiro ano, não entender que o simulado tem esse nome, porque ele simula uma situação real, ele tem que entrar ali com responsabilidade. Deixa eu ver se o tempo está dando. Deixa eu ver se a minha estratégia... Essa palavra tem gente que não conhece. Estratégia. Estratégia. Eu vou começar a prova por onde?
por natureza, eu vou pela matemática, eu vou revezando 10 de cá, 10 de lá, vou fazer tudo de um... Se eu estou perdendo muito tempo nessa questão, o que eu faço? Eu continuo nela ou eu pulo para a próxima? E essa estratégia, você só monta ela fazendo simulado. Não tem jeito. Não tem jeito. As nossas unidades todas oferecem muitos simulados. Claro que tem alunos que são responsáveis e aproveitam o simulado para de fato simular. O Darwin está batendo palma para esses caras. Porque a seleção natural, ela adora o menos apto. Ele fala, o menos apto, o próximo ano tenta de novo. Vamos lá, mais apto. Segue traz o próximo. É lindo, tem essa diversidade, infelizmente acontece. Quanto mais... Ah, Borella, mas agora não adianta falar isso, já faltando 2 meses para a prova. Claro que dá, cara. Claro que dá. Esse tempo de treinar, de você pensar uma estratégia, elaborar, executar a estratégia. Ah, mas a escola tem só mais 1 ou 2 simulados. Não sei, tô chutando aqui, tá? Ué, baixa a prova. Ah, mas Faça você um simulado. Eu já fiz todos os Enems passados. Eu já olho para a questão, já sei a resposta. Você já fez todos do Enem Libras? Você já fez todos do Enem PPL? Porque as questões são extraordinárias e elas não são de fazer acesso. Tem outras provas do Enem, não só esse tradicional. Você já fez lá atrás a prova do Enem que foi cancelado? Que nem todo mundo tem acesso? A prova do Enem que eles fizeram um Enem teste? Tem um monte de Enem que talvez você não tenha feito, está disponível. Vai treinar nesse. A prova do PPL, Pessoas Privadas de Liberdades, né? Ela é extraordinária. Na minha visão, até mais bem feita do que o Enem tradicional que nós fazemos. Ela é muito bem elaborada. Vai fazer essa prova, simulando de verdade. Senta no tempo da prova e desenvolve a prova. 2 meses, parece pouco, né? Mas, cara, 2 meses faz milagre. Ainda mais com quem já tem uma base responsável que foi desenvolvida nos últimos anos. Não, e assim, sem fazer pressão, né? São 2 meses que vão te levar para um futuro aí que você não sabe nem de quanto tempo que é, né? Para sua vida aí, de estudo, de faculdade, de profissão e por aí vai. Algumas renúncias a gente tem que fazer nessa preparação. Né? Isso daí envolve responsabilidade, né? E hoje a gente precisa, sim, cobrar da gente essa responsabilidade, né? Eu falo da gente enquanto pessoa, os alunos também saberem qual que é o foco deles. O foco é passar em qual curso, né? Qual que é a amplitude de concorrência desse curso. Então, ele às vezes fica preso a, eu quero só o número. Esse número eu passo para tal curso. Não é bem assim, né? Ele precisa ter um foco. E está se perdendo. Ele está se perdendo nessa. Então, nesse tempo, dá sim para ele se preparar, ele conseguir achar aquele pontinho onde ele vai atrás daquele objetivo dele. Hoje é menos tradicional aqui em Uberlândia, até o gabarito tem isso, os cursos de intensivão. Que vai chegando perto do vestibular, o cara faz 2 meses ali, 1 mês e meio, muito condensado, mas pegando os melhores momentos de cada matéria, que nem sempre é o que cai, mas que ajuda muito a desenvolver, esses caras passam. Imagina, ele fez um concentrado de 1 mês e meio, de 2 meses que seja, e passa. Não é porque o cara fez com Focou, energia, né? direcionado. Direcionou, já tinha uma estratégia. maturidade. Porque não adianta, a mágica não acontece. Quem estudou não é porque chegou perto do Enem que, agora eu vou... Não, o conhecimento não vem. O conhecimento ele é adquirido, ele é desenvolvido, ele é buscado. Então ele não vai cair no colo. Agora, muita gente que tem esse conhecimento, nessa fase final, dá uma elaborada só nos pontos principais, cria uma estratégia, nossa, você está anos-luz à frente do seu concorrente. Tá mesmo? Anos-luz. Com certeza. Grande parte das pessoas não sabe como se portar numa prova. Tem gente, eu vi no vestibular da UFA agora, eu estava no campus Santa Mônica. Eu entro no campus quando o portão abre, eu estou lá no meio do campus, orientando os alunos, ali é o bloco tal, ali é o bloco tal. De repente chega um aluno e fala, professor, onde que é esse bloco Sigismundo Pereira? Eu falo, não, meu amor, daí uma outra escola, você errou o campus. Onde que é esse bloco? Moarama. Não é bloco Moarama, você errou o campus. Minha pergunta é, antes da prova, por mais que seja uma pessoa de fora, você teve o cuidado de olhar o local de prova? Endereço. Isso é estratégia. Porque você imagina esse cara, o nervosismo que ele vai chegar no lugar correto para fazer a prova. A seleção ela começa a partir daí também, né? Chegar no horário certo, saber onde que ele vai fazer a prova, isso também faz parte da seleção, do processo seletivo. Com toda certeza. Então, assim, cria essa estratégia. Não é você que já fez tudo certo, porque se tem mais simulados pela frente, ou se não tem, você baixa as provas, tenta fazer de uma forma inteligente, com estratégia, para você ler a pergunta primeiro, para depois ler o enunciado, pensar como você vai mesclar natureza e matemática, para descansar os lados do cérebro que são opostos do raciocínio, da leitura e o raciocínio das contas.
Então, assim, tudo isso é dito para você em sala de aula. Agora, vocês têm que executar. Isso é com treino. Façam que vocês vão estar muito à frente dos seus concorrentes. Beleza. Alguma consideração final? Mais coisas que vocês queiram falar? É isso? Como é que é? Não, eu acho que assim, o Gabarito, ele tá muito feliz em trazer essas dicas para os alunos. Eu acho muito bacana eles aproveitarem esse momento para refletir no que eles estão correndo atrás mesmo. O que eu tenho que fazer para a prova? Ah, isso eu já estou fazendo. Ó, o Borella falou, que legal, estou fazendo certo. Então, ó, a Mariana falou isso, não. Então, deixa eu correr atrás disso, que isso aqui também pode me ajudar. Eu acho que é importante que o aluno ele tenha responsabilidade, que eu acho que essa é uma palavra muito forte, muito pesada, mas, ao mesmo tempo, libertadora. Porque você ser responsável, você consegue buscar aquilo que você quer. Então, refaça as provas, busque conceitos básicos, que nessa reta final consegue sim chegar onde ele quer. Beleza. Façam exercícios. Porque o exercício vai te mostrar onde está com facilidade e onde está com dificuldade. Achou uma coisa que está com dificuldade, repetitivamente, você errou 2, 3 vezes aqui, vai ler a teoria. Tá acertando? Segue o barco. O exercício é onde você descobre como você está. Faça exercícios. Abertos, fechados, do Enem, que não sejam do Enem, não tem problema. Às vezes você vai buscar uma outra prova, da VUNESP, que é uma prova linda, muito bem feita. Então, façam exercícios. São 2 meses até lá. Se você desenvolver isso, você vai chegar num outro patamar. Tem gente que até hoje não entendeu que está no colegial, que está chegando no Enem. Aí o cara quer chegar lá, sentar na carteira, o conhecimento baixo, isso é lamarquismo. A dificuldade modifica o indivíduo para que ele se adapte ao meio. Não vai funcionar. O Lamarck nesse ponto tá errado, tá? Né? Bem, é isso então. Tá joia. Eu agradeço demais a presença de vocês e a gente continua no próximo episódio de Olho no Enem. GabaCast, a sua conexão com conhecimento. Até Tchau, mais. tchau. Até. Obrigado, Obrigada. tchau, tchau.